O Evangelho de hoje nos mostra que a lei de Deus foi criada para promover a vida, o bem-estar humano, não para aprisionar ou até mesmo oprimir. Jesus, ao defender seus discípulos, ensina que o amor e a misericórdia estão acima de qualquer regra ou tradição. E nos convida também a refletir sobre nossas prioridades. Será que estamos focados em cumprir normas ou em viver o verdadeiro propósito da fé? Então a mensagem de hoje, a mensagem do Evangelho, nos ajuda a enfrentar nossos dilemas, principalmente a nos lembrar que Deus se preocupa com nossas necessidades e que suas leis são instrumentos para nos aproximarmos ainda mais dele. Quando nos sentimos então sufocados pelas cobranças da vida, o Evangelho sempre nos encoraja a buscar equilíbrio, colocando o amor em primeiro lugar. E possamos então aprender a viver com misericórdia e sensibilidade, confiando que Jesus, Senhor do sábado, também é o Senhor de nossas lutas e dificuldades. E claro, antes de mais nada, seja muito bem-vinda, seja muito bem-vinda ao nosso encontro diário aqui pelo canal Eviva. Desejo a você e a toda a sua família um ótimo dia. E o Evangelho de hoje, para esta terça-feira, dia 21 de janeiro de 2025, é o Evangelho de Marcos, o capítulo 2, versículos do 23 ao 28. Jesus estava passando por uns campos de trigo em dia de sábado. Seus discípulos começaram a arrancar espigas enquanto caminhavam. Então os fariseus disseram a Jesus: Olha, por que eles fazem dia de sábado o que não é permitido? Jesus lhes disse: Por acaso não lestes o que Davi e seus companheiros fizeram quando passaram necessidade e tiveram fome? Como ele entrou na casa de Deus no tempo em que Abiatar era sumo sacerdote, comeu os pães oferecidos a Deus e os deu também aos seus companheiros? No entanto, só aos sacerdotes é permitido comer esses pães. E acrescentou: O sábado foi feito para o homem, e não o homem para o sábado. Portanto, o Filho do Homem é Senhor também do sábado. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Queridos, o Evangelho de hoje nos apresenta uma mensagem que vai além das regras religiosas, convidando-nos a refletir sobre o verdadeiro propósito da lei de Deus, ou seja, a promoção da vida e do bem-estar humano. E esta passagem é um convite também a revisitarmos nossas prioridades, compreendendo que o coração da fé está na caridade, não na rigidez de preceitos que, por vezes, perdem o sentido essencial. E claro, queridos, como sempre, é muito importante contextualizar esta passagem. O texto nos transporta para o momento no qual Jesus e seus discípulos estão atravessando um campo de trigo em um sábado. E claro, os discípulos com fome começam a colher espigas, o que desencadeia então a crítica dos fariseus. Eles que eram guardiões da lei mosaica, que enxergam nessa atitude uma violação do mandamento sabático. E em resposta, Jesus então evoca o episódio em que Davi, fugindo de Saul, comeu os pães sagrados do templo para saciar a fome, algo permitido apenas aos sacerdotes. Jesus então encerra com a poderosa declaração: O sábado foi feito para o homem, e não o homem para o sábado. E reafirma então sua autoridade como também Senhor do sábado. E esse cenário, queridos, nos mostra um choque. Sim, um choque entre duas visões de mundo.
uma centrada na aplicação literal da lei e outra focada no propósito divino, que é a vida plena. Jesus não rejeita o sábado. Ele redefine seu significado colocando o ser humano no centro da relação com Deus. Claro, queridos, a lei, ela deve estar a serviço da vida. E é por isso que o ponto principal deste evangelho está na redefinição da lei como algo que deve beneficiar as pessoas. Não se trata de abolir os mandamentos, mas de compreendê-los à luz do amor e também da misericórdia. Quando Jesus afirma que o sábado foi feito para o homem, ele então nos lembra que as leis de Deus não são um peso, mas um auxílio para nos aproximarmos dele. Agora e hoje, quantas vezes nos tornamos como os fariseus, mais preocupados com a aparência do cumprimento de regras do que com o bem-estar das pessoas? Quantas vezes olhamos com julgamento para quem busca alívio em meio às suas dores, apenas porque não se enquadra em nossas expectativas religiosas ou sociais? É por isso que esta passagem de hoje nos leva a um exame de consciência. Será que estamos vivendo a fé de forma que ela edifique vidas? Ou estamos transformando-a em um fardo pesado para os outros? Precisamos parar, analisar. O ensinamento de Jesus, queridos, é profundamente relevante para os dias de hoje. Sabe por quê? Porque vivemos tempos em que muitas estruturas, sejam religiosas, sociais ou até mesmo culturais, priorizam normas acima das pessoas. Então a crítica de Jesus aos fariseus pode também ser aplicada a qualquer situação em que valores secundários sejam colocados acima do essencial. Por exemplo, em nosso dia a dia, quantas vezes priorizamos o trabalho, o status, até mesmo as convenções sociais, em detrimento de nosso bem-estar, das nossas famílias? Então, o Evangelho de hoje nos convida a refletir. Será que estamos alinhando nossas prioridades com os valores do Reino de Deus ou estamos permitindo que as regras, tradições ou até mesmo expectativas externas nos afastem da essência da fé e da vida? Jesus também, queridos, demonstra sua autoridade como Senhor do sábado, mas não de forma arbitrária. Ele não usa o poder para subjugar, mas para libertar. E ele nos ensina que a verdadeira autoridade divina está fundamentada no amor que liberta, que acolhe e compreende. E nas nossas dificuldades, nas dificuldades que enfrentamos hoje, como crises familiares, pressões profissionais, desafios emocionais, quantas vezes nos sentimos aprisionados por regras, por padrões impostos? É por isso que o Evangelho de hoje nos lembra que Deus não nos chama para uma vida de escravidão à lei, mas para a liberdade do amor. E essa liberdade não é uma desculpa para o egoísmo ou até mesmo para a desordem, é um chamado a viver de forma plena, servindo ao próximo e acolhendo a vontade divina. Veja um exemplo simples. Imagine uma mãe que, para sustentar sua família, precisa trabalhar até mesmo nos dias de descanso. Será que Deus condenaria alguém que busca sustentar seus filhos, mesmo que precise, por vezes, quebrar convenções? O que realmente importa para Deus é o amor que move as ações, não a aparência de conformidade. Pensemos também em pessoas que enfrentam crises emocionais e encontram dificuldade para seguir regras religiosas que parecem distantes de sua realidade. Será que nossa missão como cristãos não deveria ser aproximá-las do amor de Deus, mostrando que a misericórdia sempre estará acima da rigidez? Claro, nós também desempenhamos um papel muito importante e precisamos também fazer a nossa parte.
Jesus nos convida a nos tornarmos cada vez mais instrumentos de vida, não de julgamento. Ele nos desafia a abandonar as posturas que impõem pesos desnecessários sobre os outros, em vez disso, a sermos promotores de sua graça transformadora. E aqui eu já lhe pergunto, você já passou por isso? Pessoas julgarem suas atitudes, julgarem você por você não fazer ou deixar de fazer algo, porque não está bem de saúde, fisicamente, psicologicamente, emocionalmente. Quantas vezes você já foi julgado, você já foi julgada? Quantas vezes, em vez da pessoa acolher você com amor, ela vem com críticas, com julgamentos, até mesmo preconceitos? Quantas pessoas sofrem preconceitos? Se você quiser expor nos comentários o que você está passando neste momento, se você já vivenciou isso, já presenciou, sinta-se à vontade. Sempre o seu comentário é uma grande lição de vida para mim e para tantas e tantas pessoas que leem diariamente os comentários. Também, queridos, o Evangelho de hoje, trecho curto, mas com muitas lições. Primeiro, vem nos mostrar que a misericórdia está acima de qualquer regra. Não podemos permitir que a preocupação com a aparência de santidade nos torne insensíveis às necessidades dos outros. O amor ao próximo deve sempre guiar nossas ações. E Deus também se importa com as nossas necessidades. Assim como Jesus não ignorou a fome dos discípulos, Deus não ignora as nossas lutas e dores. Ele é um Pai que nos acolhe, principalmente em nossas fragilidades. A lei também, queridos, é um instrumento de vida, não de opressão. Por isso, precisamos nos perguntar se as regras que seguimos em casa, no trabalho, até mesmo na fé, estão promovendo o bem ou apenas perpetuando padrões vazios. A fé é vivida no dia a dia. Não adianta guardar um sábado ou até mesmo um domingo sem lembrar que todos os dias também somos chamados a viver o amor e a misericórdia. E claro, nos dias de hoje estamos cercados por um ativismo constante, regras impostas pela sociedade, pressões externas. É por isso que o Evangelho de hoje nos desafia a resgatar o equilíbrio, colocando a vida, a dignidade humana e o amor também acima de todas as coisas. Não se trata de descartar a importância da disciplina, das normas, não é isso, mas de dar a elas o propósito certo: edificar e não destruir. Quantas famílias poderiam ser restauradas se priorizarem o amor acima de suas disputas? Quantas comunidades se tornariam mais fortes se, em vez de julgamentos, oferecessem acolhimento? Quantas vidas seriam transformadas se passássemos de impor pesos desnecessários, se parássemos de impor pesos desnecessários, em vez disso, ajudássemos os outros a carregar suas cruzes? Seria bem diferente, não é mesmo? Então hoje, Jesus nos desafia. Será que estamos vivendo uma fé que promove a vida ou estamos aprisionados em regras que nos afastam de Deus e do próximo? Precisamos parar, analisar, refletir e ser sinceros. Claro, também vamos declarar logo abaixo nos comentários esta poderosíssima frase e se aproprie dela, leve ela não somente como uma frase, mas como uma regra de vida. O amor é maior que qualquer regra. Coloque isso nos comentários. O amor
é maior que qualquer regra. E que esta frase seja um compromisso de viver este Evangelho em sua plenitude. Amém? Espero que o Evangelho de hoje, que esta explicação tenha sido clara, tenha sido uma luz na sua vida. Ore, Senhor Jesus, hoje meditamos em Tua Palavra que nos lembra que o sábado foi feito para o homem, e não o homem para o sábado. Tu és o Senhor do sábado, o Senhor de nossas vidas e de todas as coisas. Por isso ensina-nos, Senhor, a viver com o coração alinhado ao propósito divino, colocando o amor acima de qualquer regra e a misericórdia acima de qualquer julgamento. Quantas vezes, Senhor, nos perdemos em cobranças, em expectativas, esquecendo-nos de olhar para o próximo com compaixão e entendimento. Por isso, dai-nos a graça de reconhecer que a Tua lei é instrumento de vida e não um fardo, um caminho de liberdade e não de opressão. Então acolhe, Senhor, as nossas fraquezas, transforma também as nossas atitudes. E possamos aprender contigo a ser promotores de paz e não de julgamento, de acolhimento e não de exclusão. Por isso ensina-nos a enxergar a dor e a necessidade no outro como Tu enxergaste nos Teus discípulos. Por isso ajuda-nos a ouvir Tua voz que nos chama ao equilíbrio, ao amor e à misericórdia. Que possamos deixar de lado a dureza de coração e também viver a fé que edifica, que acolhe, que promove a vida. Senhor, que a Tua autoridade, como Filho do homem, nos inspire também a caminhar com confiança em Tua direção, sabendo que és nosso guia em todas as circunstâncias. Amém. Muito obrigado pela companhia. Não se esqueça, o gostei no vídeo, o like é muito importante. Também se inscreva aqui no canal se por acaso você ainda não é inscrito e faça a mensagem deste Evangelho chegar a mais e mais pessoas que precisam ouvir tudo isso hoje. Também, se você precisa de ajuda para vencer a ansiedade, não deixe de acompanhar, de conhecer o Evolare, um guia completo que tenho certeza será um divisor de águas na sua vida se você sofre de ansiedade. O link do Evolare está na descrição deste vídeo. Assim, um grande abraço, que Deus te proteja, que Ele sempre te ilumine e até o nosso próximo encontro, se assim Deus permitir. E tenha um ótimo e abençoado dia.